aqui é a Maíra, hoje é mais um dia de All About King e hoje a gente vai conversar sobre algumas adaptações, porque tem muitas dos livros de Stephen King. Eu acho que a primeira coisa importante de se dizer aqui é que eu sou muito cagona com filme de terror, gente. Eu não vejo filme de terror. Quando eu vejo, eu acabo me arrependendo, porque aí eu não durmo mais. São raras as exceções que acontece isso, então muitos dos filmes do Stephen King, adaptados dos livros dele, eu não assisti, então vocês me perdoem por isso, tá? E aliás, antes que alguém me pergunte como é que você lê o livro, não vê o filme, lê livro de terror e não se caga toda. É basicamente porque eu acredito que quando eu tô lendo um livro eu consigo controlar mais a minha imaginação de alguma forma. Isso nem sempre é verdade, né, gente? Porque eu acabo sentindo medo, sim, mas eu tenho a falsa impressão de que é meio... Sabe o bicho-papão de Harry Potter? Que vai vir uma coisa que você tem muito medo, aí se você botar a imaginar que ele tá vestido com a roupa da avó do Neville, tudo bem, você não vai mais ter medo? É meio assim como eu acredito que funciona, mas assim, quando eu tô envolvida mesmo na história do livro, é óbvio que eu não tenho controle, eu acabo mesmo ficando imersa na história. O meu problema é que quando eu tô vendo o filme, eles fazem pula o negócio na minha cara, tem uma música que me assusta, e esse tipo de coisa não existe na minha imaginação, gente, não precisa ficar pulando lá na minha cara pra me assustar, que eu acho que o meu maior problema com os filmes de terror é esse. Bom, vamos lá então, gente. Stephen King é um dos autores mais adaptados do mundo, ele tem mais de 60 adaptações de contos, de livros, tudo que você possa imaginar. Ele já escreveu o roteiro pra série, e eu acho que um dos motivos é que a escrita do Stephen King é realmente muito visual, então dá pra explorar muita coisa. Então eu separei alguns que eu acho que são os mais memoráveis e que são mais interessantes também. Não teria como eu falar de adaptações se eu não falasse de Carrie, que foi o primeiro livro escrito do Stephen King e que é um dos filmes mais conhecidos da cultura pop. Eu acho que todo mundo reconhece aquela imagem da Carrie, né, toda suja de sangue. Às vezes você nem sabe por que ela tá suja de sangue, aquela imagem, mas você reconhece. O filme original do Brian De Palma realmente marcou a cultura pop e desde lá esse filme já teve 2 remakes. Eu acho que o último remake foi do ano passado, né, ou desse ano, eu não lembro. Mas o que muita gente não sabe é que esse filme teve até continuação. O livro termina com uma pontinha aberta, não necessariamente pra Carrie, mas que possam sim existir outras crianças com o mesmo poder da Carrie. Mas fazer uma continuação eu acho um pouco desnecessário, né? Tudo bem que os remakes então nem se fala. O Iluminado foi adaptado em 1980 e é um filme que tem muita história. Ele se tornou um dos filmes mais icônicos da história do cinema, muito porque o Kubrick tinha um domínio visual e estético, e se você vê vários filmes dele, você consegue identificar, se você vê um frame, você consegue identificar que é um filme do Kubrick. Eu fui na exposição dele que rolou aqui no MIS e dá pra ver que o cara ele era realmente maníaco, obcecado pelos detalhes e que ele trabalhou assim ensandecidamente nesse roteiro. O filme é realmente incrível, mas na minha opinião eu não acho que é uma boa adaptação do livro. E o Stephen King concorda comigo, gente. A gente sabe que o filme nunca vai ser igual ao livro, até porque são mídias diferentes, cada um tem os seus recursos, né? Mas o maior problema do Stephen King, eu acho que o meu também, foi a deturpação dos personagens. Primeiro que o Jack Torrance, durante toda a jornada dele no livro, você vai vendo muito aos poucos ele sendo dominado por uma loucura, e ele tenta lutar contra isso o tempo inteiro. No filme de cara você já sabe que o Jack Nicholson é maluco, mas eu acho que o principal problema é na personagem da Wendy. No livro a Wendy fica aterrorizada, assim, ela, né, como não sentir medo do que tá acontecendo com ela, mas ela é muito ativa, muito participativa e ela é determinante pro que acontece na história. No filme não, ela tá sempre gritando, chorando e correndo. Isso não é possível que seja um reflexo do próprio tratamento do Kubrick com a Shelley Duvall. Ele mantinha ela isolada da equipe, ele falava pras pessoas, ó, não fala com ela, não tenha simpatia por ela, ela ficava meio que excluída, e ele repetia as cenas exaustivamente. Tanto que a cena em que ela tá segurando o taco de beisebol entrou pro Guinness como a cena com mais takes filmados. Foram 127 takes. E quando finalmente foi encerrada a filmagem, ela tava realmente chorando. E as mãos vermelhas de verdade, de tão exausta que ela tava. Ela chegou durante a filmagem a perder tufo de cabelo de tanto estresse. Ela fazia cenas em que ela chorava 12 horas por dia durante as filmagens e chegava no fim do dia ela estava desidratada de tanto chorar. E isso foi uma das coisas que o Stephen King mais detestou nessa adaptação. E ele disse assim: foi um dos personagens mais misóginos do cinema. Ela está lá basicamente para gritar e ser estúpida.
e essa não é a mulher que eu escrevi. O Stephen King odiou tanto essa adaptação do Kubrick que em 97 ele fez uma nova adaptação, foi uma minissérie pra TV, mais fiel ao livro, mas não tão aclamado pela crítica. Tem um documentário chamado O Labirinto de Kubrick, que explora o que aconteceu durante a filmagem e os possíveis objetivos da linguagem que o Kubrick usava nos filmes. Tem também o Making the Shining, mas ele é mais focado no processo criativo do Jack Nicholson. O Cemitério foi adaptado para o cinema em 89 e aqui no Brasil o título ficou Cemitério Maldito. O interessante é que o livro faz muitas referências aos Ramones, porque o Stephen King é muito fã, e quando veio a adaptação, os Ramones fizeram uma música exclusiva para o filme chamada Pet Sematary, que é o nome original do livro. Inclusive, eu conheci primeiro a música, depois do livro. Outra coisa interessante é que, diferente da adaptação do Iluminado, o Stephen King foi bem participativo nesse filme. Ele que escreveu o roteiro da adaptação e ainda fez uma pontinha como padre da cidade. O filme foi dirigido pela Mary Lambert, que também dirigiu clipes icônicos da Madonna como Material Girl e Like a Virgin. O remake desse filme tá tentando sair faz uns anos, mas a última notícia que a gente teve dele foi em 2013 e por enquanto nada. A adaptação de A Coisa veio em 1990, primeiro como uma minissérie de TV, depois eles meio que juntaram tudo e fizeram um filme pra TV, nunca chegou aí pro cinema. E eu lembro muito pouco porque eu só vi na sessão da tarde e eu só lembro que tinha um sangue escorrendo pelo ralo e um pouco do palhaço. Mas eu tanto não associei essa história com A Coisa que quando eu fui ler o livro eu nem lembrava que aquelas cenas que eu tinha visto eram do filme. Muito tempo depois que eu fui, era aquilo, era aquele palhaço, porque eu lembro meio que da capa, assim. Bom, tem uma nova adaptação aí que já está sendo filmada. Eu vi o look novo do Pennywise e, sinceramente, ainda não estou muito convencida, porque ele é uma coisa muito dark, assim, e, obviamente, feito pra dar medo. A questão toda é que o Pennywise, ele toma a forma de um palhaço alegre e fofinho para atrair as crianças, para que elas peguem o balão e vá flutuar com ele. E depois, obviamente, ele mostra os dentes demônios dele, aterrorizante. Mas aí você vê aquele palhaço todo sombrio, ninguém vai querer chegar perto dele. Então, assim, não sei se foi só essa foto aí, vamos ver como é que vai ser o filme. Por enquanto, esse look aí não me convenceu muito, essa coisa meio vitoriana. Mas eu vi a foto das crianças e, meu Deus do céu, eu quase chorei. Eu fiquei realmente muito emocionada de ver essas crianças. Então posso dizer que estou empolgada, mas com receios. Esse filme foi adiado muitas vezes, mas como eu falei, a previsão aí é que seja lançado ano que vem. Eu ainda não decidi se eu vou assistir, porque como eu falei, eu sou bem cagona, mas torçam por mim e eu acho que eu vou acabar assistindo mesmo me borrando. Para aquela série de filmes em que muita gente não sabe que é adaptado de uma história do Stephen King, temos Um Sonho de Liberdade. Ele é uma adaptação do conto chamado A Redenção de Shawshank, que tá aqui nas 4 estações. O filme concorreu a 7 Oscars, inclusive de melhor filme e melhor ator pro Morgan Freeman. Inclusive nessa coletânea também tem um outro conto que deu origem a um filme muito amado pelas crianças dos anos 80 e 90, que é Conta Comigo, que passava sempre na sessão da tarde. Eu falei sobre todos os contos desse livro aqui no projeto, vou deixar aqui linkado caso você queira conhecer um pouco mais. Mas A Redenção de Shawshank é a história de um cara que é preso, a princípio injustamente, e a gente vai acompanhar os anos dele dentro dessa prisão. O que nos leva a outro filme adaptado também sobre o homem preso justamente, que é A Espera de um Milagre. Como esse aqui não é livro de terror, eu assisti por muito tempo, não sabia que era um livro do Stephen King, eu fui saber por causa da minha irmã. E é assim que a gente convence a nossa mãe que Stephen King não é de todo mal, porque ela fala, só tem monstro, olha essa coisa. Mãe, você adorou A Espera de um Milagre. Espera de um Milagre é do Stephen King. O filme é muito bom, com o Tom Hanks aqui e o Michael Clarke Duncan. É uma história muito bonita e o filme recebeu 4 indicações ao Oscar, incluindo de melhor filme e melhor ator coadjuvante pro Michael Clarke Duncan. Não dá pra falar de adaptação de livro de Stephen King sem falar do incrível Misery. O filme foi premiado com um Oscar e o Globo de Ouro de melhor atriz para Kathy Bates, que faz a Annie Wilkes. E eu acho que essa mulher é tão incrível, ela conseguiu fazer o filme ser tão agoniante, desesperador e sufocante quanto é esse livro. Ela está realmente assustadora. E Stephen King gostou tanto dela no papel da Annie, que quando ele foi escrever Dolores Claiborne, ele escreveu com a Kathy em mente. Tanto que quando Dolores Claiborne foi adaptada também, quem fez o papel dela foi a Kathy Bates. Além do remake de A Coisa, que vai ser lançado no ano que vem, a gente tem também a adaptação de A Torre Negra com o Idris Elba e o Matthew McConaughey. E esse ano também estreou, foi em fevereiro, a adaptação de Novembro de 63, foi uma minissérie de 8 episódios com James Franco e produzida pelo J.J. Abrams. E se você quer saber mais sobre Novembro de 63, amanhã tem vídeo sobre o livro. O Nevoeiro também está sendo filmado e vai virar uma série para estrear no ano que vem a princípio. E tem mais alguns que estão pendurados, engavetados ou com uma possível chance de serem produzidos
produzidos, mas ainda não confirmados. Mas ainda tem muita coisa aqui, não vai dar pra falar sobre todas essas adaptações aqui em vídeo, né, gente, porque é muita coisa. Teve Sob a Redoma, que virou série em 2013, Cujo, que virou filme em 1983, em 87 fizeram a adaptação do Concorrente com Schwarzenegger, A Colheita Maldita 1, 2, 3, 4 e 5, Hearts of Atlantis com Anthony Hopkins, A Hora do Vampiro 1 e A Hora do Vampiro 2, O Apanhador de Sonhos, A Dança da Morte, Christine, Janela Secreta 1408, Desespero, O Aprendiz, Saco de Ossos, que virou uma série com Pierce Brosnan, Thinner, Riding the Bullet, que é do Tudo Eventual, Big Driver dos Filhos dos Teus, História do Sete, Comboios de Terror, Os Estranhos, Zona Morta, Pesadelos e Paisagens Noturnas. Eu cansei de falar, mas ainda tem mais coisa que eu não falei. Me diga nos comentários quais são suas adaptações preferidas do Stephen King, quais vocês acham terríveis. Essa também é uma boa ideia. Quais vocês acham que deveria ter um remake ou qual o remake foi totalmente desnecessário. E bom, é isso. Se você gostou do vídeo, não se esqueça de curtir e de se inscrever aqui no canal. E amanhã tem mais All About King. Uma boa leitura pra vocês e até mais. Tchau, tchau.